Fala galera do CPA, tudo bem? Como é que estão? Pessoal do nono ano, conseguiram descansar essa uma semana? Aproveitaram o feriado de terça-feira? A nossa aula de hoje ela vai ser correspondente à nossa aula do dia 23 de abril. Vai ser uma aula de correção de exercícios dos exercícios que eu pedi para vocês da página 101, 103 e 105. Vou fazer a correção mostrando para vocês a apostila, a imagem que está aqui, e vou fazer a correção na minha folha, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Os pares dos polígonos a seguir são semelhantes. Determine em cada item a razão de semelhança do primeiro polígono para o segundo. Os valores desconhecidos, o perímetro de cada polígono, a razão entre o perímetro do primeiro polígono e o perímetro do segundo. Então tá, então ele quer que eu descubra a razão de semelhança do primeiro para o segundo, ele quer que eu descubra os valores desconhecidos, então as minhas incógnitas que forem aparecendo, ele quer que eu determine o perímetro de cada uma das minhas figuras, e é isso aí. Então, vamos lembrar o seguinte, que ele já está dizendo que esses polígonos são semelhantes. Então, esse quadrado aqui, esse retângulo, desculpa, ele é semelhante a esse retângulo. Se eles são semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais. O que eu posso dizer aqui, então? Questão 1A. O que eu posso dizer aqui, então? Que o lado do retângulo menor vai estar correspondente ao lado do retângulo maior. Então, 6 está para 12. Assim como o lado do retângulo menor, que é x, vai estar para o lado do retângulo maior. Daqui eu vou tirar algumas informações. O que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar o valor desse x e vou tirar a razão de semelhança. Porque a razão de semelhança é aquela que é comum para todos eles. Então, a razão de semelhança, eu vou chamar ela de razão K, certo? A razão K nada mais é do que a simplificação desse valor aqui, ó. 6 está para 12. 6 está para 12 é igual a 1/2. Essa é a razão de semelhança. Agora, para descobrir esse valor de x, eu vou usar a primeira propriedade fundamental da razão e proporção, que é a multiplicação dos meios igual dos extremos. Ou eu posso usar aqui, ou eu posso usar com a razão. Vou dizer que o x vezes 2 é 2x, e que o 9 vezes 1 é 9. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, e vou ter que x é 4,5. Tudo bem? Se eu descobrir o valor de x, que é 4,5, agora eu vou determinar o perímetro de cada figura. Então, perímetro da figura pequena. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Como é um retângulo, seus lados opostos são iguais, 6 e 4,5. Vamos somar tudo então. 6 mais 6, 12. 4,5 mais 4,5, 9. 9 mais 12, 21. Esse é o nosso perímetro. Da figura maior, também. Os lados opostos são iguais, então aqui também é 12 e aqui também é 9. E o meu perímetro seria 12 mais 12, 24. 9 mais 9, 18. 24 mais 18, 24 mais 18, 34, 42. Eu quero que vocês prestem atenção que o perímetro também é proporcional. Ó, 21 para 42 também é a metade. Eu posso dizer, então, que o retângulo menor é a metade do retângulo maior. Descobri a razão de proporção, o valor desconhecido e o perímetro de cada figura. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, que é a B. Estão conseguindo enxergar aí também, né? Vou botar minha folha um pouquinho para cima. B. São semelhantes, e aí a gente vai tirar as seguintes relações. Esse pedaço aqui da primeira figura é x, aonde na segunda figura é 8. Esse lado da primeira figura é 9, aonde na segunda figura é z. Esse pedaço na
primeira figura é 6, aonde na segunda é 4. Embaixo, na primeira figura é y, onde na segunda figura é 10. Quer dizer, esse quadrilátero, que é uma figura de 4 lados, ele vai ter essas razões de semelhança baseado nos seus lados. A razão de semelhança vai ser, eu vou pegar no valor onde eu conheço, ó, 6 está para 4. Como a razão tem que ser igual para todo mundo, eu vou chamar de K. Esse 6 está para 4 vai me dar a razão de 3 meios, simplificando os dois. Quer dizer, 3 meios é a razão de semelhança dessas duas figuras, certo? Com essa razão, eu vou descobrir todas as incógnitas. Ó, vou dizer que o x está para 8, numa razão de 3 meios. Feito isso, eu vou fazer a multiplicação dos meios vezes os extremos. Então, 2x é igual a 24, x é igual a 12. Certo? 8 vezes 3, 24. X vezes 2, 2. Passou dividindo 12. Vou dizer que 3 meios também vai estar para 9 sobre z. Também vou fazer a multiplicação dos meios vezes os extremos. 3z igual a 18. Z igual a 6. E também vai estar para y sobre 10. Se eu faço 3 vezes 10, 30. 2 vezes y, 2y. Eu vou ter, então, que y é igual a 15. Beleza? Então, está aqui o valor das incógnitas. Com esses valores, eu vou calcular o perímetro. Ó, vou substituir os valores que eu acabei de descobrir aqui na minha figura. X é 12, então aqui 12. Y que ele me deu é 15. Então, aqui, esse lado, 15. Z, que é esse cara de baixo, é 6. Feito isso, eu vou calcular o perímetro de cada figura. Na primeira figura, 12 mais 9 mais 15 mais 6. Esse perímetro aqui, então, dá 42. Na segunda figura, 8 mais 6 mais 4 mais 10. 28. Calculei o valor de cada incógnita, razão de semelhança e perímetro de cada figura. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Aí eu acho que eu não preciso mais mostrar o livro para vocês, né? Posso sair do Zoom e só fazer a questão. Então, só um minutinho. Então, vamos lá para a questão 2. Questão 2. A razão de semelhança entre dois quadrados é 2,5. A razão é 2,5. O que era o K na outra questão, agora é a razão. O perímetro do quadrado maior é 64. Vou fazer dois quadrados. Um e outro. O perímetro do quadrado maior é 64. Então, o perímetro aqui é 64. Determine a medida do lado do menor quadrado. Se a razão, que é K, é igual a 2,5, e o perímetro do maior é 64, se o perímetro é 64, eu consigo determinar quanto que tem cada lado. Se são 4 lados, o perímetro é a soma de tudo, eu posso pegar esse 64 e dividir por 4. Vou descobrir que é 16. Opa, 16 em cada um. Cada lado é 16. E então, eu vou fazer o seguinte. Se a razão é de 2,5 e os seus lados são proporcionais, eu vou dizer então que x, que é o lado que eu quero descobrir, está para 16, assim como... não, vou fazer do maior para o menor, vou trocar, peraí. 16 está para x, assim como numa razão de 2,5. Esse 2,5 eu posso escrever em forma de fração. Lembre que eu consigo transformar decimal em fração. Seria 25 sobre 10, que seria 5 meios. Com isso, eu vou conseguir determinar o lado do quadrado menor que eu quero descobrir que é x. Então, vou de novo fazer a multiplicação do meio vezes os extremos. 5x igual a 32. 5 que está multiplicando vai passar dividindo.
vou ter que x é igual a 6,4. Ok? Essa é a questão número 2. Vou baixar aqui para nós ir para a próxima questão. Que é a questão 3. Certo? Então, vamos lá. Os lados de um triângulo medem 8,4. Já vou desenhar um triângulo aqui, ó. Os lados de um triângulo medem 8,4, 15,6 e 18. Então, vai ser, ó, 8,4, 15,6 e 18. Esse triângulo é semelhante a um outro triângulo, cujo perímetro mede 35. Quanto mede o maior lado do segundo triângulo? Beleza. Está me dizendo que o perímetro é 35. O maior lado desse triângulo vai ser aquele que vai ser correspondente ao maior lado do outro triângulo. E o maior lado desse outro triângulo é 18. Então, eu vou dizer que 18 está para o maior lado, que eu vou chamar de x. Assim como o perímetro desse vai estar para o perímetro desse. Lembra que eu fiz lá na outra questão que eu mostrei para vocês? Que os perímetros também vão ser proporcionais, ou a soma de todos os lados? O perímetro desse triângulo aqui que a gente tem o valor é 8,4 mais 18 mais 15,6, que é 42. E o perímetro desse triângulo aqui, que é o triângulo que foi dado, é 35. Olha a primeira proporção primeira propriedade aparecendo de novo. Multiplicação dos meios igual a multiplicação dos extremos. 18 vezes 35. Poderia já ter feito a multiplicação ou não, esse 42 que vai passar dividindo. E aí ter feito a simplificação do jeito que a gente preferisse. Posso simplificando, posso fazer divisão e depois dividir, multiplicação e depois dividir, não tem problema. Igual a 15. Beleza? Então, tá aí a nossa questão 3. Agora vamos lá pular para a página 103, exercício 1. Letra A, que vai falar exatamente a mesma coisa. Está dizendo, os pares de triângulo a seguir são semelhantes. Determine em cada item a razão de semelhança do primeiro para o segundo. E calcule o valor de x e y. Primeiro, já que eles são semelhantes, eu vou colocar os lados que são os segmentos que são proporcionais. Então, eu vou dizer que 16 está para y, ó, 16 para y, assim como 20 está para 15, assim como x está para 9. Certo? Com isso, eu vou determinar a razão de semelhança, que vai ser o único conhecido aqui, ó, que é 20 sobre está para 15, que eu vou simplificar. Essa é a minha razão de semelhança. Vou até... Com essa razão de semelhança, eu vou descobrir o valor de x e y. Por quê? Primeiro eu vou descobrir o valor de x, usando a multiplicação do meio vezes os extremos, e depois eu vou descobrir o valor do y, usando a multiplicação do meio vezes os extremos. Com x, vou dizer que 3x é igual a 9 vezes 4, que é 36. X é igual a 12. Com y, vou dizer que 4y é igual a 16 vezes 3, que vai dar 42. 10, 20, 30, 48, desculpa. Aqui, ó, era um 8, todo mundo viu que era um 8. E y vai ser igual a 12 também. Então, valor de x, valor de y, valor da razão. Tudo bem? A questão B é bem parecida, vou só dar os valores para vocês. O valor da razão é 2/5. O valor de x é 9. E o valor de y é 11. Essa é a letra B. Bem parecida, não tem por que eu fazer a mesma correção. Certo? E na questão 2, também é bem parecida. A diferença é que agora ele não está me dando lado nenhum.
ele está me dando que a razão entre eles é 2/3. Então, na questão 2, a razão K é 2/3. E quer que eu descubra todos os lados, certo? Determine a medida dos lados do triângulo DEF. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar incógnitas para o triângulo DEF. Vou dizer aqui, por exemplo, que é x, aqui y e aqui z. Então, eu vou ter que a razão 2/3 vai estar para todos os seus correspondentes. 8 está para x, assim como 17 está para y, assim como 15 está para z. E o que eu vou fazer aqui? Separadamente, eu vou fazer cada razão de semelhança usando a primeira propriedade. Primeiro x, depois y, depois z. Certo? Acredito que você não tenha mais dúvida nesse processo. Vou dar somente os valores de x, y, z aqui, já que isso é só as continhas. Vou colar aqui, ó. O x é 12. O y é 25,5. E o z é 22,5. Então, tá feita aí a nossa questão, que a gente vê que é bastante coisa que a gente já viu usando proporção, teorema de Tales e tudo mais, a ideia é sempre a mesma. Vamos para a página 105. Voltamos lá na página 105. Pede para determinar o x sabendo que BE paralela a BC. Diferente das outras questões, onde a gente estava falando de segmentos, essa questão ela envolve triângulos. E a gente viu na última aula que o que acontece em qualquer polígono, obviamente, vai acontecer para triângulos. E se esses triângulos forem semelhantes, a gente vai conseguir fazer essa relação para qualquer lado. O cuidado que a gente tem que ter nessas duas questões é que os triângulos que estão aparecendo aqui é um triângulo dentro do outro. Então, um desses triângulos vai ter que fazer, um desses lados do triângulo vai ter que fazer parte o outro também. Como ele quer o valor de x, eu posso fazer então que eu tenho dois triângulos, o triângulo ADE e o triângulo ABC. Então, eu posso dizer que o lado de um está para o lado de outro, assim como o lado de um está para o outro lado do outro. Vou fazer primeiro com o triângulo pequeno. O lado do triângulo pequeno, o AD, mede 18. Então, 18 está para o lado do triângulo grande, que seria o AB. Só que o AB seria 18 mais 9. 27. Assim como agora eu vou pegar os dois lados já conhecidos, do triângulo pequeno 24 e do triângulo grande x. Olha aí a nossa primeira propriedade fundamental aparecendo de novo. X, 18x, vai ser igual a 24 vezes 27. O 18 que estava multiplicando vai passar dividindo. E agora, esse valor aqui a gente pode resolver de várias formas. Vai simplificando. Divide por 9, depois divide por 3. Então, eu só vou dar uma coladinha aqui, ó. X igual a 36. Certo? E vamos para a questão 2, que acontece exatamente a mesma coisa. Determine a medida de CD, sabendo que é paralelo. Vamos pegar então que a gente tem dois triângulos, o triângulo ABE e o triângulo ACD. Vamos pensar no triângulo pequeno. O lado do triângulo pequeno é 2A. Então, o lado 2A está para o lado do triângulo grande, que seria de A até C. De A até C, 2A mais o pedacinho A. Isso resulta em 3A. Assim como o 14, que é o lado de baixo, do lado aqui do triângulo pequeno, está para X. Ah, mas apareceu esses 2A como incógnita. E o que tem? Simplifica eles e continua. Vou dizer que 2x está para 3 vezes 14. X vai ser 3 vezes 14 dividido para 2. 14 e 2 eu vou simplificar que vai dar 7. X vai ser 21. Tudo bem? De boa, pessoal? Viram que muito que a gente já viu de razão e proporção vai aparecer de novo, né? Então, a gente vai terminar nossa aula de correção
por aqui. Hoje a gente teria uma aula e na terça-feira a gente se vê novamente. Deixo, como sempre, para vocês um beijo. Fiquem em casa. Estou com saudades. E até a próxima. Tchau, tchau.